sueye kambalietu iwatwechela kandu. Prezados irmãos e irmãs, bom dia, boa tarde ou boa noite, em conformidade com o horário que este breve programa do culto chegar até a seu domicílio. Estamos a celebrar as aparições de Nosso Senhor Jesus Cristo, o ressurreto entre os mortos. Jesus ressuscitou dos mortos para dar-nos vida, vida plena, vida eterna. Vamos cantar o hino 10 em português, que vai aparecer na sua tela, no seu telefone, no seu computador ou adaptado ao seu televisor. Nós vamos entoar o hino do Inário Evangélico, número 10, e o hino vai aparecer as letras e vamos poder acompanhar em conformidade com a melodia que nos foi brindada pelo mestre César Pataca. O hino número 10 em português. Prezados irmãos, vamos tomar um momento de oração. Inclinemo-nos em oração. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, inclinamo-nos reverentemente em oração, porque Tu és o único Deus a quem prestamos culto e adoração. Tu és um Deus atento ao nosso clamor, Tu és um Deus que cuidas das nossas vidas, orientando os nossos passos. Obrigado, ó Deus, Pai bendito, porque sentimos sempre a Tua mão poderosa agindo favoravelmente em nossas vidas. Mesmo na nossa condição de pecadores, pecamos contra Ti e contra o nosso próximo.
Mas, ó Eterno Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados e pedir um novo teor de vida que nos é oferecido no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis-nos aqui em nossas casas, Senhor, celebrando a vitória da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, pois a morte não teve poder de vencê-lo. Nosso Senhor ressuscitou e deu provas da sua ressurreição em muitos lugares e a muitas pessoas. Por isso estamos aqui a celebrar, porque nosso Senhor nos comissionou, a todos nós, a irmos às nações pregar, dar testemunho do seu Evangelho e batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis aqui agradecendo ao Senhor porque o seu reino, comparado ao grão de mostarda, foi instituído por um número limitado de pessoas. Mas este número cresceu e hoje somos uma nação inumerável, como as estrelas do céu e como as areias do mar. Aprendemos no hino dominical que o pai Abraão tem muitos filhos têm o pai Abraão. Eu sou um deles, tu também o és. Louvemos ao Senhor. Obrigado, ó Eterno Deus, e queremos que a partir das nossas casas, o fogo que mantém a tua santa presença em nosso lugar não se apague. Por isso, inflame os nossos corações com a presença do Espírito Santo, para que a nossa adoração seja em espírito e em verdade. Eis-nos aqui, Senhor, faça-nos instrumentos seus, para que vençamos as grandes batalhas e os grandes desafios da vida. Em nome e por amor de Cristo nosso Senhor, que é um compai na unidade do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos, em conformidade com o nosso lecionário, a sugestão para o texto bíblico no dia de hoje é o texto extraído do Evangelho segundo São João, capítulo 11, versículo 5 ao versículo 27. E o tema de meditação, os efeitos da ressurreição do Senhor Jesus. Os efeitos da ressurreição do Senhor Jesus. No entanto, eu vou fazer a leitura bíblica partindo do versículo 1 ao versículo 27 do capítulo 11 do Evangelho segundo São João. Vou começar no versículo 1 e não no versículo 5, segundo a sugestão do nosso lecionário. Assim diz a Santa Palavra. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse a seus discípulos: Vamos outra vez à Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Vamos
nós também para morrermos com ele. Versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Palavra de salvação. Amém. Prezados irmãos e irmãs, conforme a sugestão do nosso lecionário, o tema para a nossa meditação é os efeitos da ressurreição do Senhor Jesus. Os efeitos da ressurreição do Senhor Jesus. Conforme dissemos no início deste programa de culto, Nosso Senhor, após sua ressurreição, teve várias aparições. Ele apresentou-se em diferentes pessoas para dar testemunho, para dar prova da sua ressurreição. Aliás, Tomé chegou a dizer: se eu não vir as mãos do Senhor e o seu lado, de forma alguma acreditarei que ele ressuscitou. Se até mesmo um dos apóstolos, que ficou com ele 3 anos, colocava a ressurreição de Nosso Senhor em causa, o que seria de nós se Nosso Senhor não tivesse aparecido, não tivesse dado provas da sua ressurreição? Ele chegou a dizer a Tomé: és feliz porque estás a me ver, quando ele apresentou-se a Tomé e aos outros, mas muito mais serão aqueles que, mesmo sem me ver, acreditarão em mim. Amados no Senhor, o texto lido é uma narrativa muito conhecida da ressurreição de Lázaro, irmão de Maria e irmão de Marta, que eram pessoas que viviam numa pequena vila que distava de Jerusalém 15 estádios, uma vila chamada Betânia. Ali vivia esta família que era muito amiga de Jesus. Aliás, diz a Bíblia que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro, irmão destas. E o recado havia chegado ao Senhor que Lázaro estava enfermo, que Lázaro estava doente. E Jesus decide e apela aos seus discípulos a visitarem Lázaro. Os discípulos estavam receosos porque lá na Judeia Nosso Senhor ia sendo apedrejado. E ele dá uma resposta que quem anda de dia não pode temer, porque a luz do dia ilumina os seus passos. O mesmo que dizer, quem anda com Deus não tem nada a temer, porque Deus manda seus anjos acamparem-se ao seu redor para te protegerem nos seus caminhos. 1000 cairão aos teus pés, mas tu sairás vivo das grandes enfermidades. Por isso Nosso Senhor decide ir ao encontro desta família, mesmo sabendo que Lázaro já tinha morrido. E os discípulos não tinham percepção do que estava a acontecer. Mas Jesus diz claramente que isto aconteceu para que eles pudessem dar testemunho do poder que Nosso Senhor tinha, até mesmo de ressuscitar mortos, que é o caso de Lázaro, que já estava 4 dias
desde a altura em que Nosso Senhor chegou a Betânia. E Marta foi ao seu encontro e chorou diante do Senhor: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus garante a Marta que seu irmão ressuscitará. Marta, pensando que essa ressurreição seria num porvir longínquo, mas Jesus estava a se referir àquele momento. Lázaro voltava a ser visto de carne e osso aos olhos de todos, porque Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da morte. Desta percepção tinham claramente os amigos de Daniel na Babilônia, Mesaque, Abdenego e Sadraque, que desafiaram Nabucodonosor, que, ó Nabucodonosor, podes aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o costume, e pode nos atirar fornalha adentro, mas saiba, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso, para um verdadeiro crente, a morte não é uma derrota, mas a morte é o caminho, é o início de uma vida gloriosa com Deus. Nós não temos como passar ao paraíso sem passarmos pela morte. E Jesus garantiu, numa das suas 7 palavras na cruz, ao gatuno: hoje estarás comigo no paraíso. Amado no Senhor. E Jesus então mostrou a Marta e a todos aqueles que estavam ali para se compadecer com o sofrimento daquela família pela perda de seu irmão, que tinha chegado o momento deles provarem que ele era o Messias, o Cordeiro de Deus, o dono do céu e da terra. E por isso ordenou com a sua palavra que a pedra fosse removida do sepulcro onde Lázaro jazia já há 4 dias. E ordenou: Lázaro, sai deste lugar. E Lázaro saiu. Aquela não é uma ressurreição cujo o próprio Lázaro não voltou a morrer, não é isto, não se refere a isso. Ele foi visto novamente em carne e em osso. Quer dizer que a uma dada outra altura Lázaro morreu. Isto é verdade. Quer dizer que Lázaro voltou a morrer, porque ele não ressuscitou em corpo glorioso. Ele ressuscitou neste corpo. Ele voltou a ser visto neste corpo corruptível. Este corpo aqui, por mais intenção que tenhamos de ficar eternamente nesta terra, este corpo não tem capacidade para isso. Este corpo não foi preparado para isso. Este corpo tem caducidade. Ele tem validade. A uma determinada altura da nossa vida, este nosso corpo começa a definhar. O nosso espírito pode manter-se ativo, mas a nossa estrutura carnal não terá capacidade para aguentar mais do que o tempo previsto para a nossa vida sobre a face da terra. E por isso herdaremos um corpo incorruptível, um corpo preparado a viver eternamente diante do nosso Senhor. Não é neste corpo a que Lázaro foi ressuscitado. Com certeza, quando ele voltou a expirar, com certeza ali sim, Nosso Senhor o acolheu na mansão celestial. Meus amados no Senhor, Marta respondeu a Jesus: eu creio, porque tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Cordeiro que havia de vir. Em São Mateus 16, versículo 13 e seguinte, Pedro fez a mesma declaração ao Senhor: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Como é que o irmão crê a Jesus? Muitos hoje só creem em Jesus como médico, porque quando estão doentes, as suas orações, tudo o que fazem é só para pedir a cura a Jesus. Então veem Jesus como o médico dos médicos. Só isso importa. Outros creem em Jesus como um multiplicador das nossas economias no lar. As nossas finanças estão mal, a nossa despensa não está recheada, então olham a Jesus como aquele que multiplica, conforme multiplicou os pães e peixes. Alguns só têm Jesus como o capitão que acalma as ondas tenebrosas.
Conforme Jesus acalmou as ondas no dia que fazia a travessia do mar da Galileia com os seus discípulos, e ele ordenou aos ventos e às águas, e fez-se bonança. Mas crer no Senhor como o Cristo, nem todos creem. Porque Cristo significa aquele que havia de passar por uma situação delicada, morrer pelos pecados da humanidade. Aliás, Cristo nem é sequer nome. Jesus, o seu nome é Jesus. Cristo é justamente por causa dele se ter assumido como o Cordeiro Imaculado de Deus, que havia de morrer pelos nossos pecados. Entre os judeus, era comum as pessoas terem um nome. Com algumas exceções, alguns tinham 2 nomes. Mas o mais comum nos tempos bíblicos era as pessoas terem um nome. E o segundo nome era dado em função da sua localidade, da sua atividade, do seu pai ou de qualquer outra razão. José, que José? O carpinteiro. Maria, que Maria? A mãe de Jesus. Então, era assim. Por isso, João, que João? O Batista, aquele que batizava. Jesus, que Jesus? O Cristo, o Cordeiro de Deus. E a pergunta é, o irmão crê em Jesus Cristo como o Cristo? Estar disposto com Ele, seguir-lhe, levar a cruz de Nosso Senhor, como Cireneu levou, ajudando o Senhor, e viver com Ele o sofrimento da cruz, estar com Ele no sepulcro e ressuscitar em glória no primeiro dia da semana. Isto para dizer que o Evangelho que Nosso Senhor comissionou aos seus apóstolos é-me dado todo o poder no céu e terra. Portanto, ide, pregai às nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Este Evangelho que Nosso Senhor dá e comissiona os seus apóstolos a irem pregar ao mundo não é só um Evangelho de milagres, é também um Evangelho de passar pelo vale da sombra da morte. Por isso, precisamos ter muito cuidado com aqueles evangelhos baratos que apregam uma vida de facilidades, uma vida de até quase não trabalho, porque os milagres que muitos apregoam, que muitos falam, é um evangelho na base de muitas facilidades. Mas nós aprendemos desde a mais tenra idade que o discípulo disposto a seguir Jesus está disposto de tomar a sua cruz e seguir-lhe, porque Ele é o Cristo, significa Cristo, o Cordeiro de Deus, que havia de ser sacrificado em nosso lugar. Por isso, a nossa fé não se firma apenas nos momentos dos milagres. A nossa fé é para além dos milagres. Pode não haver milagres, nós não deixaremos de crer no nosso Senhor como o Cristo que veio para nos salvar dos nossos pecados. Esta é a grande reflexão que fica, meus amados no Senhor. Por isso, Cristo ressurgiu e nos comissiona a ir ao mundo. Hoje já não são os apóstolos, somos nós que temos esta responsabilidade. O meu irmão que está em casa a ouvir esta mensagem, a minha irmã que está em casa a ouvir esta mensagem, eu e todos nós, somos nós os comissionados a ir ao mundo pregar o Evangelho. Dar testemunho de que nosso Senhor Jesus Cristo vive, reina e reinará eternamente. Que esta Páscoa de 2020, vivida de forma atípica, conforme a vivemos no domingo passado, mas também gloriosa, pela primeira vez vimos um acontecimento muito importante na história da religião, não só da religião cristã, da religião, sobretudo em Angola. Nós vimos nossos líderes religiosos no momento de jejum e oração pela nação. Foi uma coisa fantástica. Foi bom ver as pessoas despidas das suas fronteiras denominacionais orarem para um único propósito, para Deus proteger a nossa pátria, o país que muito amamos. Até
líderes, representantes da religião islâmica estavam presentes naquele lugar e fizeram uma súplica a Deus. Isto para dizer que quando verdadeiramente estamos em íntima conexão com Deus, as cores denominacionais não valem. O que vale é o propósito de buscarmos a salvação em Nosso Senhor. Nosso Senhor ressuscitou para dar-nos vida e dar-nos vida plena e vida eterna. Este corpo é um corpo perecível. Por isso, Lázaro ressuscitou neste corpo perecível. Não significa que é uma ressurreição plena. Ele voltou a ser visto justamente porque Jesus dizia que fogo por não estar naquele lugar. Porque se ele estivesse, provavelmente, o impacto da ressurreição de Lázaro naquele momento moribundo não teria sido o mesmo o impacto de ter sido ressuscitado Lázaro depois de 4 dias. Tem muito mais impacto. Porque se Jesus tivesse trazido Lázaro à vida em estado de moribundo, talvez as pessoas não acreditassem no seu poder de nos dar vida plena. E no fim, e conforme mesmo o Evangelho, São João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nosso Senhor é o caminho, Ele é a salvação. Não há vida fora dele. Por isso, tenhamos fé no nosso Senhor. Façamos com que Ele seja um eterno convidado no nosso lar. Que Ele esteja entre nós, para que não falte vida na nossa família, para que não falte vida na nossa comunidade, para que não falte vida eternamente em nós. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso bendito Pai, abençoe-nos como o Senhor ordenou, dar a bênção a todas as famílias, aquelas instituídas desde a altura em que o Senhor instituiu e chamou a primeira família, lá em Gênesis capítulo 12, e que todas as famílias seriam benditas e seriam inumeráveis, assim como as estrelas do céu e as areias do mar. Que esta bênção chegue a cada família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.